Abra sua Bíblia no tema do nosso congresso. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Capítulo 2, versículo 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aleluias. Tem um pedido de oração pela Denise, que foi para a maternidade hoje à tarde. Enquanto nós vamos orar pela palavra, apresente também a vida da Denise neste momento, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por este momento tão maravilhoso, de sabermos, ó Deus querido, que nós chegaremos um dia e estamos aqui caminhando em direção a esse dia, de que não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Mas, ó Deus, enquanto estivermos aqui, eu quero te pedir em nome de Jesus, nos ajude, e que a tua palavra, ó Deus, nesta noite, possa vir, ó Deus querido, encontro ao nosso coração, nos ajudando a ser melhor, nos transformando. Assim também, ó Deus, eu quero te pedir pela vida da Denise, que o Senhor possa ir de encontro à tua filha, nessa maternidade, ó Pai, que possa ocorrer tudo dentro dos conformes, ó Deus, prepara médicos, prepara, ó Deus, com excelência tudo, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado por esta noite, em nome de Jesus. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Tenha vontade de se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, que momento maravilhoso nós estamos tendo nesta noite, nesse segundo dia, mais uma oportunidade. Mas eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Eu quero trazer aquilo que Deus ministrou ao meu coração. É interessante quando a gente olha acerca do tema proposto neste congresso. É exatamente o que? Chamados para ser sacerdotes. Chamados para ser sacerdote. E é interessante quando a gente olha na Bíblia, o ofício sacerdotal, ele antecede aquilo que Deus vai instituir na lei mosaica. É interessante quando a gente olha, quando Deus ali vai pedir, em Números capítulo 3, vai falar acerca disso, em Números 16 e 17, Deus vai repetir mais uma vez acerca dele chamando Arão, da família de Moisés para esse ofício. A gente consegue enxergar na Bíblia homens que antecedem a isso. Nós conhecemos bem o que falar de Melquisedeque, sacerdote em Salém. O que falarmos desses sacerdotes que estavam lá em Midian, nos sacerdotes que haviam no Egito. E antes disso, quando a gente olha acerca, eu vou falar acerca disso, das funções do sacerdote, que era o quê? Era desde as primeiras famílias. Eu posso, Samuel, imaginar que Adão já exercia o sacerdócio. Por que eu digo isso? Na palavra original, sacerdócio significa servir. Na mais antiga, na corrente mais antiga, é servir. E aí, Tiago, estudando a Bíblia, irmãos, como Deus falou comigo, analisando, irmão Amparo, que Deus ele cria a terra, cria tudo, e vai pôr um jardim, e vai colocar o homem para lavrar. O lavrar ali é servir. Então não é simplesmente ser agricultor, ele estava ali na condição de servindo a Deus já no jardim. É bem verdade que diferente dos moldes que nós temos, mas nós vamos ver nesse sacerdócio que já existente ali, Adão quando peca, ele vai passar para os seus filhos. Lembra do sacrifício de Caim e Abel? Quando estão ali sacrificando em adoração a Deus, já era um sacrifício sacerdotal, já era sacerdote na sua família. É interessante quando a gente olha acerca disso, logo a gente lembra de Jó, patriarca Jó, que também iria sacrificar
lógico que eu estou falando Deus já na sua evolução bíblica, já nos apontando para esse momento sacerdotal que mais tarde iria ser inserido, volto a dizer, através ali de Arão, o primeiro sumo sacerdote. Mas quando a gente olha acerca disso, a gente vai perceber que qual é a função de sacerdote. Sacerdote é aquele que vai representar junto a Deus o povo. Era a figura do homem representante do povo perante Deus e de Deus perante o povo. Quando a gente olha acerca da principal função, era exatamente isso. Ele representava oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus e expiatórios. É interessante que quando a gente olha que essa é a função principal, mas não somente a única função sacerdotal. Existiam funções secundárias. Por exemplo, Levítico 10:10 vai falar acerca do ensino da lei que os sacerdotes deveriam passar para aqueles que estavam na sua, vamos colocar entre aspas, escola sacerdotal, já que era passado da família de Arão, da tribo de Levi. Então ele vai ensinando de um para o outro o ofício da lei. Lembra-se também que há casos de jurisprudência, ou seja, leis civis. Lembra do caso mais conhecido, quando trouxeram Jesus perante o sumo sacerdote para ele julgar civilmente um ato lógico religioso, mas ali quando o governo romano diz, leve e execute, ele diz, nós temos a lei, nós não podemos matar. Mas nós não podemos, mas a lei de vocês pode. Então, estavam julgando civilmente. Não somente isso, na área que era entrelaçado, a religiosa, mas também a gente pode olhar, irmão Juveci, e ver a área da saúde. Quando Jesus mesmo em Lucas, ou como está escrito na Bíblia várias vezes, quando Jesus cura um leproso, ele diz, vai perante o sacerdote e apresenta a oferta. O sacerdote tinha que avaliar se a lepra estava realmente curada, então sacrificava os animais e ali liberava aquele homem para viver, ou aquela mulher para viver no convívio social comum. É interessante, irmãos, que essas são funções sacerdotais. E aí eu quero trazer para nós estamos chamados para ser sacerdotes. Você olha para mim e diz, então pastor, nós vamos sacrificar, nós vamos entrar no rito do Antigo Testamento? Não. Mas lembra qual é a função principal sacerdotal? Quando o véu foi rasgado, agora não só mais um homem da tribo de Levi, da família de Arão, pode entrar no Santo dos Santos. Agora nós todos fomos convidados através do sumo sacerdote, o eterno sumo sacerdote, o perfeito, que é Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote, e nós podemos adentrar agora na presença de Deus, sem esse intermediário. Nós agora estamos livres para poder, como sacerdotes de Deus. É interessante, irmãos, que eu quero que você analise, e eu prego brevemente. Quando Pedro ele diz, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, ele traz aquilo que Deus tinha falado no Antigo Testamento. Se não me falha a memória, Levítico 19, quando Deus chama a nação de Israel e diz, vós sois a nação santa, o sacerdócio real, o povo escolhido. Ele pega exatamente quase nas mesmas palavras do Antigo Testamento, e ele estava dizendo, a nação de Israel foi o povo escolhido para ser representante de Deus. A nação de Israel foi a nação escolhida para ser separada deste mundo. Aí Pedro vem e diz, olha, a nação de Israel falhou na sua missão, se misturou, pecou, mas o que acontece? Vem Cristo, volta a dizer, o nosso sumo sacerdote, entra uma única vez e sacrifica em favor de nós, e agora não precisa mais de sangue de carneiro, de bodes, porque o próprio Pedro vai dizer, ele nos comprou com sangue, não sangue de bezerro, não sangue de bode,
nem com ouro, nem com prata, mas com um sangue incorruptível. É com este sangue que nós podemos adentrar no Santo dos Santos. Por isso, Pedro vem dizendo: ó igreja, você é escolhida por Deus para ser representante dele neste mundo. Eu vou repetir isso daqui. A primeira coisa que eu aprendo é que quando Pedro olha, ele está dizendo: somos todos escolhidos para o sacerdócio. Somos todos escolhidos. Deus te escolheu. Deus me escolheu. Entenda isso. Biblicamente, todo cristão é sacerdote por um simples motivo e único: porque é cristão. Sendo cristão, já ganhou o direito de ser sacerdote, representante de Deus, intercessor, aquele que vai representar Deus nessa terra. Por isso, meu querido e minha querida, você é sacerdote de Deus. Você é escolhido por Deus. Deus te escolheu. Você é cristão, entenda agora, não confunda. Ele nos chamou para o sacerdócio. E aí tem gente que confunde, Toninho, chamado com vocação. Chamado é o que nós somos chamados para ser sacerdotes. E dentro dessas funções, eu não preciso repetir, vocação é aquilo específico na área do dom de atuação que a gente age dentro do nosso chamado. Uns para pastores, outro para mestre, outro para doutores e evangelistas, e assim segue-se, como diz Paulo aí, toda a cadeia de ministério que Deus vai chamando. Isso é vocação. Chamado? Todos somos chamados. Por isso, em nome de Jesus, o nosso chamado é sacerdócio, para se relacionar com Ele, para desfrutar da presença dEle, para servir a Ele. Será que você entendeu que você é chamado para estar com Ele, para desfrutar da presença dEle? Pastor Edson, imagine um povo que via agora o sumo sacerdote entrando na tenda, e não podia entrar para se relacionar diretamente com a nuvem da glória que descia naquele momento. Agora não. Jesus, ele vem e rasga o véu, e ele olha e diz: a partir de hoje, o seu chamado é sacerdotal, e você pode adentrar para se relacionar com o Pai, para ter intimidade com o Pai, para viver uma vida íntima comigo. Você via sacerdote do Antigo Testamento desfrutando da glória. Agora você pode desfrutar da glória. Agora você pode entrar na glória da fumaça. Ei, a igreja é um povo sacerdotal. Ei, fomos chamados, fomos escolhidos para essa função extraordinária. Extraordinária. Ei, você talvez olhe com tantas pessoas e você olha e diz: eu? Deus está falando: é você. Não errou não? Não, eu não erro. Você é o meu chamado. Você é chamado. Lembra? Porque às vezes nós olhamos dentro da lupa humana. Dentro da lupa humana. Quando a gente vê, quando Samuel vai à casa de Davi para apresentar sacrifício, porque Deus disse que lá tinha escolhido um rei, e ele começa a ver o irmão de Davi entrando, e ele olha e diz: perante mim está o escolhido do Senhor. E o Senhor brada para Samuel e diz: Samuel, vou traduzir, tá, irmão? Não está assim lá não. Senta aí, fica quietinho. Não é esse, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está como aparência externa, eu vejo o que está lá dentro do coração. Ei, será que você entende que você é chamado? E Ele deseja que você ministre na presença dEle. Será que você entende isso? Que você agora, irmão, nós agora como igreja, já pensou se somente os pastores pudessem entrar e aqui tivesse um véu e um culto diferente tivesse acontecendo aqui atrás e você não participasse desse culto?
Agora Deus está dizendo, não, o véu foi rasgado, nós podemos participar da mesma glória, nós podemos participar do mesmo momento, como nós estávamos participando há pouco aqui, no momento de louvores, no momento de adoração a Deus. Todos temos o privilégio de poder entrar, porque todos somos chamados. Todos fomos chamados. Ei, aí Jesus vem, em João 15:16, e olha e diz, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Eu escolhi a vós. Eu escolhi para irem e darem frutos, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Eu vos escolhi. Você é chamado por Deus para ser essa pessoa que, dentro da função de desfrutar, volta a dizer, eu gostei dessa tradução mais antiga da palavra sacerdócio, que significa servir. Aí Jesus veio como sacerdote fazendo o quê? Cláudia, Samuel, eu não vim para ser servido, eu vim para... Você como sacerdote de Deus, chamado que é, estamos aqui não para ser servido, nós estamos aqui para... O problema é que nós queremos ser... E o nosso chamado não é esse, o nosso chamado é para... Eu gosto sempre, no culto ao Espírito Santo, na conferência, eu sempre bato nessa tecla. Alex, pega os dons espirituais. Só tem um que é em benefício próprio. Quem fala em línguas edifica. Agora, quem interpreta? Quem tem um dom de fé? Quem tem dom de curar? É para servir ao próximo. Você é chamado para servir. Você é chamado para servir. Então entenda isso. Por que nós somos chamados como sacerdotes para servir, e nós estamos como Pilatos? Teologia da bacia. Lígia, teologia da bacia. Como assim, pastor? Traga aí a bacia com água. Lava as mãos. Eu não tenho culpa, a gente está lavando as mãos. Lembra quando Jesus enviou 2 para irem preparar a ceia, a última ceia? Quando ele disse isso, todos os 2 que foram, conheciam o que era o ritual. Quem estava lá na casa tinha que estar. Lembra, Tiago, quando ele chega para Simão e diz, Simão, eu entrei na tua casa e tu não me beijaste com o ósculo santo. Eu entrei na tua casa e tu não me ungiste. Eu entrei na tua casa e tu não me lavaste os pés. Porque esta era o ritual daqueles que vinham em direção à ceia, ser recebido, estar ali alguém já com a bacia, com a água para servir. Aí ninguém dos 2 fez isso. O que Jesus fez? Pegou a bacia, amarrou na cintura e começou a lavar os pés. Porque ele veio para servir. Nós somos sacerdotes chamados para servir. Nós somos chamados para servir. Pedro olha e diz, Tiago, não, que é isso? Se eu não lavar os pés, tu não tem parte comigo. Vocês me chamam de mestre e senhor, e eu estou aqui na condição de escravo. Quem quiser ser o maior, sacerdote que somos chamados para servir a Deus, ministrando louvor, ministrando oração, ministrando exaltação ao nome dele, mas também servindo ao próximo. Ei, em nome de Jesus, somos chamados para o sacerdócio, e ele nos chamou para servir. Será que você entende isso? Porque a gente acha que é só para desfrutar da glória, né? O sacerdote, ele tinha que desarmar a tenda, tinha que armar a tenda. O sacerdote tinha que pegar a arca e levar a arca. Era a função do sacerdote cuidar do templo. Era a função sacerdotal preparar um ambiente de adoração a Deus. Era a função sacerdotal cuidar do reino, ou melhor dizendo, da casa de Deus, enquanto tabernáculo e depois, quanto tempo físico. Eles estavam ali, bem é verdade que eles deturparam depois.
queriam mais ser servidos do que servir. Mas a função deles, eles foram chamados para servir. Como você tem servido a Deus e ao próximo? Eu falei com minha esposa, a gente conversando hoje, e a gente falava, pastor Edson, é impossível, e isso é papo meu e dela, tá? Se for verdade para você também, abraça. É impossível eu ser cristão, estar no ministério. Para começar, não existe sem ministério. Se eu entendi o que Cristo fez por mim, não existe lobo solitário. É junto com o corpo. E aí eu falava com ela, é impossível a gente não querer servir. Porque a gente ouve de pessoas dizendo, eu não quero me envolver. Eu não quero me envolver. Eu não quero me envolver, eu quero sentar aqui, ficar aqui. Ou seja, você quer ser servido. E Deus está dizendo, ei, eu quero que você me sirva, e sirva também a minha obra. Você é chamado por Deus para este serviço. Servir a Deus, a casa de Deus, a obra de Deus, o reino de Deus. Servir e servir a Deus. Cada um da sua maneira, no seu talento, do seu jeito, mas todos servindo a Deus para crescimento. Homens de Deus, mulheres de Deus, cristãos somos chamados como sacerdotes. E todo sacerdote está na condição de servir. Jesus pegou a toalha, se abaixou e começou a lavar os pés. Sabe o que Jesus fez? Papel de escravo. Ele fez o papel de escravo, irmãos. Será que a gente entendeu por que ele é o sumo sacerdote perfeito? Aí Paulo vem e diz assim, olha, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por prazer, por usurpação, ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo, se tornando homem, e na condição de homem, se humilha novamente na condição de servo. Servo ali é escravo. Ele está dizendo, eu me coloco na condição de escravo. E sendo obediente até a morte, morte de cruz. Aí quando aconteceu isso, diz que Deus deu um nome que está acima de todo nome. Deu um nome que está acima de todo nome. Ei, Simone Gomes, e a gente deve servir a Deus. E eu volto a dizer, é servir a. Porque às vezes nós estamos esperando recompensas humanas. Neste servir, pastor, já servi tanto tempo e não fui reconhecido. Porque você estava servindo a quem? Porque você foi chamado para servir a quem? Pastor Edson, tem um texto da carta de Coríntios que Paulo fala para a igreja que não estava reconhecendo o sacerdócio dele, que não estava reconhecendo a chamada apostólica dele, que ele vai exortar aquela igreja. Chega na carta, no capítulo 12, ele diz assim, eu, de muito bom grado, me engastarei e me deixarei gastar, ainda que, amando-vos, seja cada vez menos amado por vós. Você entendeu o que é servir, irmãos? Servir alguém que ele está dizendo, vocês não me amam, então amando menos a cada vez. Mas eu não, eu amo vocês cada vez mais, ainda que vocês me amem cada vez menos. Ei, igreja, somos chamados para ser sacerdotes. Ele nos chamou, todo cristão é escolhido para essa função extraordinária. E a função é servir. Desculpa se não era isso que você queria. Mas eu preciso falar que é isso que sacerdote faz. É isso que sacerdote faz. Mas não se preocupa não. Quando a gente faz para Deus, a palavra do Senhor diz, ei, vosso trabalho não é vão no Senhor. É por isso que Paulo escrevendo, ele diz, olha, tudo quanto fazerdes como para, não para. Porque ele está dizendo, é Ele que vai vos recompensar. É Ele que vai vos recompensar. Quando você serve a Ele, ainda
que o homem não reconheça, se preocupa não, porque Ele está vendo. Ele sabe por que te chamou. E Ele te chamou e confiou a você uma tarefa de servir a Ele. Não abra mão do chamado. Não estou colocando vocação, porque cada um tem a sua vocação. Mas eu estou dizendo de chamado. Chamado é maior do que vocação. Tem gente frustrado porque está só no chamado e esqueceu da vocação. Ou melhor, está só na vocação e esqueceu do chamado. E aí, meu querido e minha querida, como sacerdote, e eu caminho para encerrar aqui, servir a Deus. Irmão Vladimir, lembra de Eli? Quando o menino foi entregue lá, e Deus vai chamar o menino, e Deus chega ali e chama o menino pelo nome Samuel. Ele corre para o quarto de Eli. Me chamou? Não chamei. E repete, nós conhecemos 3 vezes. Ei, 3 vezes, irmã Amparo. E aí Eli entendeu na 3ª vez. E diz assim, olha, já sei. Foi Deus. Quando vos chamar de novo, fala assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Lembra do que eu falei? Começou com a família de Arão, a tribo de Levi, e um tinha que ensinar ao outro o ofício sacerdotal. Uma geração passava para a geração seguinte os conhecimentos acerca do ofício e das funções que todo sacerdote tinha que desenvolver. Pois bem, somos a geração chamada por Deus, irmã Ana e irmã Nilza, para ensinar a próxima geração qual é a função de um sacerdote. Nós somos a geração de sacerdotes que ensinam outros sacerdotes. Ei, ou seja, há uma preocupação com a próxima geração, pastor Edson. Pastor Edson comentava, e sempre fala isso, que nós estamos a um passo da apostasia. Hoje nós falávamos na escola bíblica, a irmã Zélia citava exemplo de lugares onde não é pecado, não é pecado. Pecado não existe, inferno não existe. Isso é coisa da mente de vocês. A Bíblia foi escrita por homem. Se até parece que se fosse um anjo alguém ia acreditar. Ou seja, nossa geração tem que se preocupar, sabe por quê? Samuel tinha ouvido, mas não entendeu a voz. Eli não tinha ouvido, mas entendeu a voz. Precisamos nos preocupar com a próxima geração, Ellen. Você é sacerdote dentro da sua casa. Hoje eu andava com a minha filha lá na rua de casa, enquanto que ela se preparava. E tem hora que eu me pego, pastor, freando, sabe? Sabe o que é frear? Para que não gere uma ansiedade, às vezes, de se preocupar lá na frente demais. Quando o pensamento surge, freia. Beca aí, porque é recém-nascida. Aí vem uns ainda querendo brincar comigo de uns assuntos aí, né, pastora? Falando de namoro, Tiago, eu falei assim, aí eu dei a condição, ressuscitar 2 mortos, andar sobre as águas e multiplicar pães e peixe. Simples. Mas, aí eu freio, irmãos, a preocupação. Eu freio, quando vem pensamentos, que eu não sei se é só na minha mente, ou que você também, que é pai, eu sou marinheiro de primeira viagem. Mas uma coisa, eu me pegava pensando hoje, Lu. Eu me pegava pensando assim, e orava, e ali em pensamento, na rua, orando e dizendo, Deus, que cresça nos teus caminhos. Deus, me dê condições para me instruir nos teus caminhos. Deus, que não afaste do teu caminho. Deus, que aprenda o que é cultuar a ti, servir a ti por excelência. Essa preocupação não saía da minha mente. E eu começava a transformar em oração. Porque Deus está aqui, é a próxima geração, eu não sei quanto tempo o Senhor vai vir, pode ser amanhã, como pode ser daqui 10, 15, 20, 30, 50, nós não sabemos, sabemos que Ele virá, mas aí nós precisamos nos preocupar com a geração que ouve, mas não entende. Ou será que nós estamos esquecendo da próxima geração, irmã Sinai? Será que você está esquecendo da próxima geração? Ei,
Nós somos chamados para isso. Somos chamados para servir. E somos chamados para ensinar a próxima geração acerca de adoração, acerca de busca do Senhor, acerca do sacrifício, acerca de vida santa, acerca de agradar a Deus e não a homem. Nós precisamos nos preocupar quando o homem, ou quando o filho, ou quando alguém na sua casa perguntar para você: eu ouvir a voz, o que é isso? Eu não entendi. Você esteja pronto e preparado para ensinar. Se preocupe com a próxima geração. Sacerdotes são chamados por Deus, e essa igreja estava preocupada com isso. Essa igreja estava preocupada com isso. Preocupação com a próxima geração. E não somente isso, Denis. Pedro diz: nós somos povo adquirido. Povo adquirido. Eu gosto da tradução mais moderna, que diz povo exclusivo. Propriedade exclusiva. Deixa eu te dar uma notícia aqui. Você tem dono, Murilo, e o dono é ciumento. Deixa eu te dar uma notícia aqui, Isaac. Você tem um dono, e o dono tem ciúmes. Eu e você, nós somos chamados, nós somos povo exclusivo. Você sabe o que é ser exclusivo? Ele dizer: você é meu, somente meu. E eu não divido com ninguém você é meu. Eu morri por causa de você. Eu morri por sua causa. Você é meu. Em nome de Jesus. Igreja do Senhor, entenda isso. Em nome de Jesus. Somos chamados para ser sacerdote, amém? Você foi chamado por Deus. Se tornou cristão, é chamado por Deus. Só que eu preciso fazer uma pergunta. E aí, talvez você entrou aqui e Deus já te fez esse chamado várias vezes, e Ele ainda não abriu mão de você, e Ele ainda não abriu mão do chamado que Ele fez na tua vida. Talvez você entrou aqui e aí Deus mais uma vez trouxe essa palavra para dizer para você: eu estou te chamando, você é meu. Eu morri por você. Eu morri em seu lugar. Você é meu. Você tem dono. Eu te comprei. Eu não abro mão de você. Você é meu. Eu te comprei. Eu paguei um alto preço por você. E nessa noite você quer tomar essa decisão de entregar a Deus a sua vida. Deus disse que nós nos tornamos povo exclusivo. Ele quer exclusividade na sua vida. Ele quer que você torne totalmente dele. Não só o coração, mas é corpo, alma e espírito. Plenamente entregues a Deus. Por isso eu quero perguntar se há nesta noite alguém que quer entregar a sua vida, ou quer voltar aos caminhos do Senhor. Essa é a oportunidade que Deus te dá. Você é chamado, alguém nessa noite que quer tomar essa decisão.